Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. A nossa lição para o dia 14 de novembro terá como tema Paulo, o plantador de igrejas. Então hoje nós vamos falar nesse assunto que é o assunto da nossa EBD, a lição de número 7. Então, a lição de número 7 traz como tema Paulo, o plantador de igrejas. Então, a nossa lição está dividida em 3 pontos, 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. O segundo tópico, nós vamos falar sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre as características de um plantador de igreja. Então, Paulo, ele foi chamado por Cristo. Ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele se converte. Ele ouve a voz de Jesus. E depois desse encontro, a sua vida foi totalmente transformada. Ali nascia uma nova criatura. Como o próprio Senhor diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, Paulo foi chamado por Deus, separado por Deus para ser um pregador do Evangelho. Então nós vamos ver Paulo como o desbravador. O que é um desbravador? Segundo o dicionário Silveira Bueno, desbravador significa limpar o terreno de ervas, limpar o terreno. Então, Paulo, ele ia iniciar o seu ministério no meio de um povo pagão. Então, Paulo, ele ia iniciar o seu ministério no meio de um mundo pagão, sem conhecimento de Deus, um mundo mergulhado nas trevas do pecado. Então Paulo ia limpar esse terreno sujo dessas ervas da escuridão, da idolatria, do misticismo. Então ele ia plantar uma nova semente, a semente do Evangelho. E essa semente ia trazer luz para aquele mundo mergulhado nas trevas do pecado. Então, por isso é que ele é um desbravador, porque ele vai plantar a semente do Evangelho naquele mundo pagão em que ele vivia. Então, ele recebeu uma gloriosa obrigação.
quando ele recebeu a mensagem do Senhor, o Senhor dizia que ele iria levar a sua mensagem para os gentios, para os judeus e até aos reis. Então, Paulo recebeu a incumbência de pregar a mensagem das boas novas do Evangelho para o mundo. Então, quando ele lança a semente do Evangelho naquelas terras pagãs, gentílicas, o resultado é maravilhoso, porque naqueles lugares onde ele vai passar e vai pregar, ali vai nascer uma igreja. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos nos referimos à construção, a prédio, mas igreja é pessoa. Porque o que é a igreja? A igreja, ela é constituída de pessoas que já foram regeneradas, convertidas, que saíram de dentro do mundo para fora. Então aí vai se dar a eclésia, que é uma reunião de pessoas. Então essas pessoas vão se reunir para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. E Paulo, ele foi o responsável por a implantação de muitas igrejas na Ásia e na Europa. Então, Paulo é chamado de um desbravador, porque ele levou a mensagem do Evangelho para os gentios. A mensagem de Deus não poderia ficar restrita somente ao povo judeu. Mas a mensagem do Evangelho é para todos, tanto judeus como gregos, porque Paulo diz que todos pecaram. Então, o judeu que se julgava melhor por ter recebido a lei, mas Paulo, escrevendo ele aos romanos, ele coloca também os judeus na mesma condição do gentio. Todos pecaram. Não tem distinção, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o único meio para o pecador obter a salvação é crendo em Jesus, é se arrependendo, é aceitando o Evangelho de Deus, pregado pelo apóstolo Paulo. Então, nessa primeira parte da nossa lição, nós vimos aqui que Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele foi chamado e essa era a sua missão. E ele não podia se desviar dela, porque foi imposta, não por homens, mas pelo próprio Deus. Então, vai porque este é para mim um vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome a judeus, a gentios e aos reis. E Paulo, ele quer fazer a vontade do Senhor, porque ele entende que ele foi chamado para esta grande obra, para este grande ministério glorioso de anunciar as boas novas do Evangelho a todo mundo pagão daquela época. Agora nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto
fala sobre Antioquia. Antioquia era uma cidade importante naquela época. A terceira em importância, perdendo somente para Roma e para Éfeso, mas uma cidade muito importante, uma igreja rica em liderança, porque diz o texto que lá havia profetas e mestre. E dentre esses mestres estava Paulo. Então é de lá que Paulo recebe a orientação do Espírito Santo para levar o Evangelho a todos os povos daquela época. Então, Antioquia se torna uma igreja missionária. É lá que está, que vai ser o centro de evangelização. É de lá que vai sair os missionários, como saiu o apóstolo Paulo. Então, a igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores. Aí vai dizer quem eram esses profetas, quem eram esses doutores. Barnabé, que foi companheiro de Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Então esses eram mestres que tinha na igreja em Antioquia. Antioquia da Síria, porque tem duas Antioquias, mas aqui é a Antioquia da Síria, não é a Antioquia da Pisídia, é a Antioquia da Síria. Então ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas. Então, a Antioquia da Síria é o ponto de partida. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Então, a igreja em Antioquia, toda reunida, e eles ali estavam em oração, jejum, e são autorizados por aquela igreja para levar o evangelho. Então, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Ou seja, aonde Paulo chegava, ali ele pregava o evangelho, ali as pessoas se convertiam e ali era formada uma igreja. Então, vamos falar um pouco sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, uma ilha. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou procônsul para Cristo. Você, meu irmão, já deve ter lido essa passagem, esse episódio. O que aconteceu? Esse Elimas, ele era um feiticeiro que enganava muitas pessoas ali fazendo arte mágica, um ilusionista. E muitas pessoas iam para ver as suas práticas, mas ali estava uma autoridade chamada Sérgio Paulo, um homem muito honrado, uma autoridade que queria ouvir a palavra de Deus sendo pregada por Paulo. Mas aquele homem, aquele Elimas, fazia de tudo para desviar a atenção daquela autoridade. E Paulo usou da sua autoridade para repreender aquele demônio que estava querendo impedir que aquele homem ouvisse a palavra de Deus.
Porque o Evangelho é a única solução para o homem ser salvo. É crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo, ele faz tudo para que o homem não venha a crer no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, o que aconteceu é que Paulo fez um grande trabalho naquele lugar, aquele homem se converteu e ali também foi instituída uma igreja. Ali também foi plantada uma igreja naquela localidade. Então, vamos ver que agora o trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra missionária. Não é fácil, não seria nada fácil a missão do apóstolo Paulo. Ele ia enfrentar muitos desafios. Ele ia encontrar pessoas que iam receber a sua pregação, mas ele também ia encontrar pessoas que iam resistir à sua pregação, que não iam aceitar. Ele também ia encontrar pessoas que iam zombar. Por isso que a missão era um desafio. Mas mesmo assim, ele não desistiu, porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Paulo era apenas um instrumento que estava anunciando as boas novas do Evangelho. Mas quem converte, quem dá essa convicção é o Espírito Santo. E ele entendia muito bem. Então, Paulo empreende a sua segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, está lá no capítulo 15, é quando a igreja se reúne ali para tratar da questão como é que vai ficar a situação dos gentios que estavam crendo em Jesus, na mensagem do Evangelho de Jesus. Porque saíram alguns cristãos, alguns dos irmãos levando uma mensagem que não fora autorizada pela liderança da igreja. Esses irmãos diziam que os gentios deveriam circuncidar e também guardar o sábado para poderem se salvar. Se eles quisessem se salvar, eles tinham que se circuncidar e também guardar o sábado. Então, nesse concílio, houve também controvérsias, mas no final a igreja decidiu o que os gentios que estavam crendo no Evangelho deveriam fazer. Então não era preciso se circuncidar, não é preciso guardar o sábado, porque o Evangelho é por meio da graça, não é por meio das obras. Então Paulo ele pregava a salvação pela fé. Paulo anunciava que a salvação é dom de Deus, é a graça de Deus manifestada, é o favor imerecido de Deus. Então, alguns judeus que haviam crido, que eram judaizantes, que praticavam a lei de Moisés, ensinavam que se eles quisessem ser salvos, tinham que guardar o sábado, se circuncidar. Mas graças a Deus tudo foi resolvido e eles diziam que não era bom colocar um encargo que nem eles mesmos conseguiam obedecer.
Então, a terceira parte da nossa lição, nós vamos ver as características do plantador de igrejas. A primeira aqui que nós vemos que ele foi motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino de sua vida. Então Paulo, ele estava ciente do chamado divino para a sua vida. Deus nos chama e confirma essa chamada no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Cristo é o cabeça. E a igreja, que é formada pelas pessoas que já se converteram, que já abandonaram o pecado, que já saíram de dentro do mundo para fora dele. Então essa é a igreja. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Essa transformação, essa conversão, esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério do apóstolo. Porque nós sabemos que quando ele entra na cidade, ele já entra convertido. Ele ficou hospedado na casa de um cidadão chamado Judas, na rua direita, lá em Damasco. E ali ele recebe a visita de um discípulo de Jesus chamado Ananias. E depois que ele é batizado, ele começa o seu ministério, ele já começa a pregar, deixando assim muitos judeus confusos. Esse homem não veio para nos perseguir aqui e agora ele está pregando o evangelho. Então Paulo já estava motivado para pregar o evangelho. Sempre é um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, o ponto de partida para Paulo começar o seu ministério, para obedecer à palavra de Deus, foi Damasco. Essa consciência do chamado é o fator motivacional